articulação com a Política Nacional Aldir Blanc, né? Porque esse módulo foi desenvolvido pensando, né, numa automatização desse processo no Mapas para facilitar a execução da Lei Aldir Blanc. Mariana, você pode iniciar, por favor? Uma boa tarde a todas as pessoas. Vocês me escutam bem? Escutamos. Escutam? Bom, eu sou Mariana Braga Teixeira, né, uma mulher negra de pele clara. Eu estou aqui com um pano de cabeça azul claro, um fone branco de cabeça também, brincos amarelos em formato de flor, uma blusa branca, atrás de mim uma parede bege. Muito feliz de estar aqui, agradeço ao convite, né, saudar aí toda a comunidade entusiasta, ativista aí dos mapas culturais, né, mais um grande avanço, aí uma grande contribuição para a política cultural brasileira, que é esse módulo de cotas, né. Hoje eu estou atuando como chefe da assessoria de participação social e diversidade no Ministério da Cultura, que é uma assessoria que está localizada no gabinete da ministra Margarete, que tem essa missão de transversalizar raça, gênero e diversidade, né, e superação das desigualdades em todas as políticas culturais, sempre também trazendo a centralidade da participação social. E um dos nossos principais objetivos aí é pensar estratégias para lidar com a desigualdade de acesso ao pleno exercício dos direitos culturais que a população brasileira tem e que é uma realidade. Né, a nossa história, ela, infelizmente, ela é composta por sucessivas períodos de tentativas de apagamento de culturas, né, que tem graves consequências e que demandam aí estratégias de reparação, de promoção e proteção dessas culturas. Né? O artigo 215 da Constituição, é sempre bom a gente lembrar que ele diz que o Estado brasileiro ele deve garantir o pleno exercício dos direitos culturais, o acesso às fontes de cultura nacional e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais populares, e ele diz especificamente indígenas e afro-brasileiras e de outros grupos que participaram desse nosso processo civilizatório nacional. Mas para atingir esse objetivo, a gente precisa de algumas estratégias, né? O Ministério da Cultura tem apostado na implementação de ações afirmativas junto aos estados e municípios e da sociedade civil em todas as áreas da cultura. E as políticas afirmativas, elas vão visar aí proteger, encorajar, estimular que esses indivíduos e esses grupos eles possam criar, difundir, distribuir as suas próprias expressões culturais e também ter acesso a elas, porque isso também é negado a uma boa parte da população brasileira, respeitando quais são essas necessidades específicas que hoje impedem que determinados grupos e indivíduos possam ter acesso a esse pleno exercício do direito à cultura. As ações afirmativas na cultura, então, elas vêm aí com o objetivo de superar essas assimetrias de oportunidade, de reparar essas desigualdades históricas que existem no acesso ao fomento cultural, de garantir a preservação também de culturas que sofreram e ainda sofrem risco de extinção no nosso país, de cumprir, né, com esse objetivo da Constituição de valorização dessas manifestações culturais indígenas, recuperando também um pouco das contribuições que essas populações tiveram no nosso processo civilizatório, reconhecer também que a gente precisa ter estratégias que reconheçam essa nossa diversidade cultural e a nossa pluralidade de culturas no nosso território brasileiro, né, que tem algumas culturas que elas só se encontram em alguns territórios, em alguns estados, em alguns municípios, e elas precisam ser protegidas, precisam ser visibilizadas, né, que a gente precisa conseguir estratégias que a gente consiga visualizar elas e fomentá-las. Né? A gente precisa também considerar uma série de especificidades que a cultura tem, que outras experiências de implementação de ações afirmativas que a gente teve no Brasil, a exemplo da educação, nos servem de guia, mas a gente sabe hoje, né, a partir das experiências, das análises das experiências estaduais, municipais, no diálogo com a sociedade civil, das experiências que a gente vem tendo federais, a gente sabe que a cultura tem especificidades. Então, o que a gente tem hoje é um processo de implementação, uma experiência nacional, a maior experiência nacional de implementação de ações afirmativas que já aconteceu no Brasil, né? Nenhuma outra política pública implementou ações afirmativas nesse nível de escala, né, nos estados e municípios, e que isso é um grande desafio.
né? Então, a gente precisa, de fato, ir afinando essa estratégia ao longo desse percurso, né? O que a gente entende, por exemplo, hoje é que as cotas para a cultura, para as ações afirmativas da cultura, as cotas elas não são a única estratégia, né? A implementação de ações afirmativas da cultura ela deve ser feita por meio de várias estratégias de desconcentração, de descentralização, de democratização do acesso a esses recursos. A cota é muito importante, mas a gente tem editais específicos, a gente tem critérios diferenciados de pontuação, né? A gente precisa olhar para esses grupos e para suas especificidades, para as próprias expressões culturais também, não só para os públicos, e também para os territórios que essas pessoas vêm para a gente conseguir construir aí uma estratégia de implementação de ações afirmativas que tenha aí as especificidades da cultura, dessa complexa e rica cultura, que é a cultura brasileira. Então, a gente teve uma primeira experiência nacional de implementações de ações afirmativas na Lei Paulo Gustavo, né, um momento histórico mesmo desse processo, em que a gente teve aí, articulando o Sistema Nacional de Cultura, a execução por todos, estamos tendo, né, a execução por todos os estados e 98% dos municípios brasileiros, né, na Lei Paulo Gustavo, que a gente tem cotas mínimas aí estabelecidas de 20% para pessoas negras e 10% para pessoas indígenas. Esses percentuais esses são mínimos, esses grupos eles também são exemplificativos, porque a gente sempre precisa ressaltar que a gente precisa conseguir levar em consideração as especificidades territoriais, então tem determinados municípios, determinados estados que eles vão aumentar esses percentuais ou vão inserir cotas para outros grupos, né? Esse é um processo de implementação que a gente está em curso e que documentá-lo, formular dados, analisar essas informações vai ser o que vai nos possibilitar aprimorar toda essa estratégia. Com a Política Nacional Aldir Blanc, a gente tem uma oportunidade única de avançar, que a gente avança primeiro nesses percentuais de cotas, né? Então, a gente passa para 25% mínimo de vagas reservadas para pessoas negras, 10% para as pessoas indígenas e 5% para as pessoas com deficiência. Mais uma vez, essas cotas aplicadas juntamente com outras estratégias, levando em consideração as especificações, as especificidades ali territoriais. Mas, para além do avanço nos percentuais de cotas, a Política Nacional Aldir Blanc, ela nos dá uma oportunidade de avançar também coletivamente na institucionalização e no aprimoramento dessas estratégias, né? Por meio da PNAB, a gente está tendo uma oportunidade de implementação de uma forma que nos permite implementar, avaliar e aprimorar esse processo coletivamente, junto à sociedade civil, durante os próximos 5 anos de descentralização de recursos que estão previstos. E para que isso seja possível, um dos pontos centrais é o monitoramento e a coleta de dados com recorte racial de todo esse processo, né? São esses indicadores que vão nos permitir avaliar e aprimorar essa estratégia. Como eu disse, essa é a implementação de ações afirmativas com a maior capilaridade já vista, ela é inovação por si só, né? Ela traz estratégias inovadoras e ela também vai possibilitar, é um ecossistema de inovação pela própria natureza de se chegar o fomento em lugares onde nunca se chegou, né? De possibilitar também o acesso a informações que a gente, por vezes, tem pulverizada, ou a gente não tem com os recortes que a gente precisa para conseguir dimensionar a potencialidade do que a gente tem para trabalhar em termos de política cultural. E a gente sabe que esse é um processo muito desafiador para a política cultural. As experiências de implementação de cotas da educação, elas não nos dão todos os elementos que a gente precisa, nem todas as experiências de todos os estados, então é um processo que a gente está aí fazendo juntos. E, enfim, a gente tem, para auxiliar os estados e municípios e também a sociedade civil dentro desse processo, o Ministério da Cultura, ele lançou 2 instruções normativas, que são muito importantes para conseguir, quem quer aí entender mais a fundo de que forma se dá aí essa implementação de ações afirmativas com essas especificidades da cultura, que é a Instrução Normativa número 5 da Lei Paulo Gustavo e a número 10 da Política Nacional Aldir Blanc. Nós ainda não temos uma legislação nacional que disciplina sobre as ações afirmativas da cultura, né? Esses são os nossos primeiros marcos aí que trazem um pouco dessa especificidade, mas eles orientam esse processo de implementação. A gente tem o Sistema Nacional de Cultura que está em processo de fortalecimento,
e ainda pouco maduro, e tem muitas diferenças de maturidade. Os estados e os municípios estão em diferentes estágios de implementação dos elementos que compõem esse sistema, né, desde a existência dos próprios órgãos de cultura até o fortalecimento das estruturas de participação social, que são essenciais para o sucesso desse processo de implementação de ações afirmativas, mas até, principalmente, um dos nossos maiores desafios, e talvez aquele que é o mais importante, né, que é o que vai nos possibilitar um avanço seguro, que é a nossa coleta de dados, são os nossos sistemas de informações e a nossa produção de informações e de indicadores culturais. Né? A gente precisa desse avanço, é por isso que eu sempre salvo os mapas culturais, e agora hoje saudando aí esse lançamento desse módulo, saudar aí também a Secretaria de Cultura de Pernambuco e vida longa aí os mapas culturais, e fico aqui à disposição. Obrigada pelo convite. Maravilha, Mariana. Agradeço aí pela sua participação e pela contextualização importante também, né? A gente sabe que é um momento especial mesmo da política cultural em relação às políticas afirmativas, cota e inclusão. Acho que a imagem que a gente quer nos relatórios do Mapas é a imagem, né, da rampa. Então, é isso que a gente quer ver visualizado aí nos dados. Bom, queria convidar agora a secretária executiva do Estado de Pernambuco, da Secult de Pernambuco, Yasmin Neves, para ela trazer uma contextualização um pouco, né, dessa política, de como tem sido as políticas de cotas afirmativas no Estado de Pernambuco, né, porque, como a Mariana disse, a gente tem muitos Brasis, a gente tem diversidade de contexto nos territórios, e então acho que a secretária Yasmin pode trazer um pouco isso aqui para a gente, né? Yasmin, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, vocês me escutam? Sim. Boa tarde, me chamo Yasmin Neves, vou me autodescrever. Sou uma mulher negra retinta, nesse momento utilizo óculos um pouco rosado, um brinco pendurado off-white, uso trança e estou com um kimono azul. Primeiramente, eu quero pedir licença, né, e quero saudar os mais novos e os mais velhos aqui presentes. Quero agradecer a oportunidade de estar junto com vocês, tem uns rostinhos aqui conhecidos, e agradecer a oportunidade de estar aqui enquanto Pernambuco, dialogando sobre esse processo das reservas de cota e a construção do tão querido conosco aqui em Pernambuco, que é o mapa cultural. Né? Eu acredito que estamos dando um passo bastante importante, necessário, mas ainda um pouco tardio, né, sobre o processo dessa implementação das reservas de cota. A necessidade de efetivarmos, enquanto políticas públicas, a preservação de políticas afirmativas é urgente, porque nós temos no nosso Brasil a maior quantidade de população enquanto pessoas negras. Então, nós precisamos olhar para essa população com um pouco mais de afetividade e efetividade. Né? É necessário ressaltar que as cotas raciais são um instrumento importante para promover a diversidade e a inclusão. Então, quando a gente fala de diversidade e inclusão para o setor cultural, setor esse que é majoritariamente feito por essas pessoas, né? Porque quando a gente pensa em cultura, a gente pensa em um terreiro brincando, a gente pensa em um mestre dialogando com os seus aprendizes. É nesse momento que a gente consegue salvaguardar e fazer a troca de saberes e fazeres. Então, a gente, enquanto Estado, precisamos ter esse olhar efetivo para esse grupo, que já foi tão excluído historicamente, né? Então, aqui em Pernambuco, nós temos editais específicos, né, trazendo o edital de salvaguarda das culturas populares. Nós, hoje, trabalhamos com as induções e as reservas de cota pelo mapa cultural, tanto para a regionalização, né, das 4 macro-regiões do nosso estado, quanto às políticas de reservas de cota. Trazemos editais específicos enquanto a cultura e diversidade, pautando segmentos que a gente acha importante e necessário ter o olhar do Estado. Né? Aqui no estado de Pernambuco, nós temos a Lei 18.202, que institui o Estatuto da Igualdade Racial. Então, a gente, enquanto Estado, tem o dever de garantir a igualdade e a oportunidade.
com a retomada do MINC, né, que é o que a gente fala muito aqui, nos potencializando enquanto Estado e a gente para municípios, nós temos que entendermos que somos pontes. Então, a gente precisa trabalhar aqui no setor cultural, a fim de fazer com que o recurso chegue na ponta, né, que o recurso chegue para os fazedores de cultura, que tanto, então eu, enquanto uma mulher negra de terreiro, ocupando esse lugar que eu estou, junto com a equipe, a gente precisa ter pessoas negras aqui sentadas também, pautando e discutindo a política pública para outras pessoas negras. Então, hoje a gente consegue fazer essa construção, né, muito no governo do Estado de Pernambuco, de uma política afirmativa mais efetiva. É óbvio que a gente tem um grande caminho a percorrer, não só Pernambuco, mas eu acho que todos os estados, mas a gente precisa fazer esse movimento, e a gente vem fazendo esse movimento, né? Eu acho que garantindo as reservas, pensando em políticas mais efetivas, nós trazendo alguns editais específicos para essa comunidade, ressaltando e potencializando as brincadeiras, né, culturais, que tanto tanto vibrante aqui no estado de Pernambuco, e acredito que no setor público as cotas raciais têm se mostrado efetivas, mas ainda em um processo que precisa ainda aumentar, né, essa representatividade, precisa ainda aumentar pessoas negras, pessoas indígenas, povos originários, as comunidades tradicionais adentrarem a esses recursos, né? Utilizar o recurso para a construção e a perpetuação da política cultural. Então, nós aqui no estado de Pernambuco temos esse olhar, estamos construindo, estudando, aperreando muito o MINC. Então, Mariana, é bom saber que você está aí, porque a gente também vai lhe aperrear, para a gente poder construir um momento diferenciado, porque a PNAB traz isso, traz um momento mais estruturante para a nossa política cultural, né? A gente precisa potencializar esses instrumentos, oportunizar os caminhos para a preservação, a difusão e a salvaguarda da culturas e dos saberes e fazeres. E, como eu digo, trazer ações estruturantes de longo prazo. Tivemos a LPG como uma lei emergencial, mas a gente precisa olhar a PNAB agora como um processo de construção contínua para esses 5 anos, né? Que a gente está vivendo um outro momento para a cultura do nosso Brasil. Então, Pernambuco segue aqui estudando, defendendo o mapa cultural. Acho que a equipe Irene vai trazer muito essa fala, mas é um grande instrumento e importante instrumento de coleta de dados, né, da gente entender como é que a gente está trabalhando efetivamente. Eu acredito que esse processo que vem agora, a reserva de cotas, só vai ainda nos ajudar a dar continuidade nesse trabalho. Então, é isso. Eu acho que eu trouxe um escopo geral do que a gente faz aqui. Estamos ainda em um processo de construção. Como eu disse, é longo o processo, mas a gente está iniciando de alguma forma, com editais específicos, preservando as reservas, trazendo outras ações que não só são editais, mas programas também mais efetivos, que dê uma continuidade, trazendo o mapa cultural e a equipe do mapa cultural como esse instrumento de diálogo com a sociedade civil e os fazedores de cultura. Então, é isso. Eu acho que estou aqui à disposição, que vocês precisarem. Pernambuco está de braços abertos com a nossa cultura para dialogar e construir esse momento tão importante para a cultura brasileira. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Yasmin, pela fala, pela participação e pela parceria aí da Secretaria de Pernambuco com a comunidade aqui do Mapas e com a HackLab também, né? Aproveitando aí, vou chamar a Irene Veiga, que é a coordenadora aí do Mapa Cultural de Pernambuco, e convido a Irene para contar um pouco, né, desses anos todos atuando aí com o Mapa Cultural. Pernambuco já utilizou mapas culturais na Aldir Blanc 1, Paulo Gustavo, Aldir Blanc 2, e já tinha uma instalação ativa do Mapas há alguns anos, né? Então, é um dos pioneiros, um dos estados pioneiros no uso do mapa cultural e que tem um super engajamento aí na comunidade, na rede, né? E essa decisão da Secretaria de Pernambuco por financiar, né, por fazer a iniciativa do módulo de cotas acontecer, é importante lembrar que ela é uma decisão que reverbera para todas as comunidades, para todas as instalações, né? Que como a gente está falando de um software livre, essa instalação ela beneficia não só
essa melhoria ela traz benefícios não só para o estado de Pernambuco, mas para todos os estados, municípios, associações e redes que usam mapas culturais, né? Então, vou convidar a Irene aqui. Irene, querida, seja bem-vinda. Boa tarde a todos, todas e todos. Se vocês não estiverem me ouvindo, me falem, tá? Vou primeiro me autodescrever. Sou uma mulher branca, estou com brincos dourados, óculos pretos, cabelo preto, bem pouquinho, bem ralinho, decorrência da Covid. Estou com uma blusa preta, com bolinhas brancas irregulares, e atrás de mim está hoje o meu maior orgulho, o mapa de Pernambuco e suas mesorregiões. E falando muito eu sou uma pessoa que, onde vou, falo muito bem do mapa cultural, porque é de verdade um orgulho estar à frente. Eu sou gerente de desenvolvimento da plataforma do mapa cultural aqui em Pernambuco, sou administradora de formação, especialista em comportamento humano e processos. Pela Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco, eu já trabalhei, já atuei enquanto técnica de teatro e ópera, já atuei na sistematização da Lei Aldir Blanc. Então, eu vi o mapa evoluir, eu vi o mapa crescer, eu vi a equipe evoluir, eu consegui evoluir junto. E eu acho que, em primeiro lugar, eu preciso agradecer, antes de qualquer coisa. Então, eu estou até meio emocionada. Eu agradeço ao governo do estado, à nossa secretária de Cultura, Cacau de Paula, às nossas executivas de gestão, Ana Paula Jardim e Yasmin Neves, nossa secretária executiva de Cultura, que está aqui, sempre com uma fala tão potente, tão significante e tão representativa. Eu quero dizer em público que eu aprendo diariamente com essa mulher. Ela me ensina todo santo dia. Essa conquista é nossa, Yasmin. Eu quero agradecer, sobretudo, o investimento em inteligência e no nosso capital humano. Também preciso agradecer a HackLab, porque a HackLab está conosco em toda essa jornada, né? A gente sempre divide e eles sempre contribuem com os nossos ganhos. E, por fim, mas não menos importante, eu quero agradecer a essa equipe que me acompanha diariamente, que está aqui comigo. Rayane, Daniel, Luiz, Tamires, Tiago Tiné, Edileudo. Vocês são a equipe que me orgulham diariamente. Essa equipe vem trabalhando e consegue entregar com plenitude as demandas, de maneira sistemática, sabe? Trazendo sempre soluções para a diversidade cultural que a gente tem em Pernambuco. Isso é o meu grande orgulho, é ver a equipe crescer e é poder aprender também diariamente com todos eles. Sempre foi uma grande preocupação nossa e um desejo também construir e executar todas as etapas dos editais na plataforma do Mapa Cultural. Por quê? Porque a gente sempre quis garantir a integridade, a agilidade, a celeridade e, sobretudo, a futura auditabilidade dos resultados. Também gerando um banco de dados para estruturar esses estudos e municiar a gestão para construir política pública, para fazer política pública. Esse é a nossa meta prioritária. Claro, né, estando em consonância com os regramentos das legislações pertinentes, estando em consonância com as instruções normativas, estando em consonância com o que a nossa classe merece e precisa. Outro ponto de atenção também foi o cumprimento de todas as garantias de cotas e reservas de vagas que estavam estipuladas nos editais. Então, esses 2 pontos foram pontos de atenção para a gente começar a buscar. Como é que a gente pode melhorar, né? Então, aí, isso começou, essa reflexão de busca de melhoria começou lá nos primórdios com a HackLab, nos nossos primeiros contatos. E aí, quando a gente pensou em solução para critérios de desempate, a gente enxergava minimizar os transtornos dos ranqueamentos e trazer as informações de forma equitativa e de forma rápida, célere e de fácil entendimento. Com a equipe inquieta que eu tenho, e eu garanto a vocês, eu tenho, na LPG foi percebido que, através da programação, a gente conseguiria fazer a divisão de prêmios. E aí eu trago muito observatório, que também está aqui presente, Caio, Manuela,
Mari, Danilo, Lili. O observatório nos ranqueamentos da LPG trouxe para nos ajudar a linguagem R, fazendo a separação inicial das garantias estabelecidas nos editais. E aí a gente pensou, por que não implementar isso na plataforma Mapas? A gente iria aglutinar os critérios de desempate a esse problema, porque era um problema. A gente levava muito tempo na construção desse ranqueamento. E essa pergunta nos trouxe ao dia de hoje. A gente estima já de cara uma redução de no mínimo 50% do tempo do ranqueamento, da entrega dos resultados. Por quê? Da maneira que acontecia, cada ranqueamento era feito em um dia. E além, claro, da demora na entrega do resultado, da espera que a classe ficava, do anseio, né? Porque, afinal de contas, é um resultado importante. Também tinha o desgaste físico e psicológico da nossa equipe. E aí a gente acaba juntando uma coisa e outra. E aí, com isso, a gente percebeu, analisando o quanto era importante essa evolução, que ficou entendida como prioridade absoluta para a gente. Então, foram meses dedicados. Paralela à LPG, à execução dos processos, a equipe também se dedicou em reuniões, com conversas com as áreas, com conversas com a gestão, para percepção, obviamente, dos pontos de melhoria que a gente poderia fazer e informações que pudessem trazer algum tipo de avanço e benefícios para que a gente consiga executar a política Aldir Blanc de forma plena, segura e transparente. E para além da política, né, para a Política Nacional Aldir Blanc, a gente tem também os outros editais que já rodam na casa. Esses outros editais também vão se beneficiar com essa cota, né, com esse lançamento que a gente vai fazer. Graças à confiança que a Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco depositou na gente, graças ao material intelectual que a gente tem hoje em nosso setor, porque isso é extremamente importante, em parceria com os gigantes, porque são gigantes da HackLab, e a comunidade Mapas Culturais, que a gente também aprende diariamente. É muito bom estar nos grupos, é muito bom estar dividindo informações com você. A gente conseguiu desenvolver o módulo de cotas, políticas afirmativas e critérios de desempate, que será lançado na versão 7.4 de software livre. Sendo assim, é muito, 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 muito bom saber que essa melhoria, além de ser utilizada por nós, também vai estar disponível para a comunidade, né? A gente consegue permitir hoje, através do nosso desenvolvimento, através do trabalho da HackLab, de todo mundo que se envolveu nesse processo, permitir que todos os outros estados bebam dessa fonte e atualizem suas plataformas, sendo beneficiados por esse avanço. Eu enxergo esse lançamento como um marco de impacto positivo, né, internamente, porque, como eu já falei, a gente minimiza os desgastes com a equipe, a gente minimiza erros humanos, a gente minimiza retrabalho, e para a sociedade no geral, que terá cada vez mais segurança dos processos que acontecem através da plataforma. E essa é a nossa meta também prioritária, mostrar para os proponentes, mostrar para a sociedade o quão seguro o mapa cultural é, o quão a sociedade pode confiar nas informações que estão na plataforma do mapa cultural. De nossa parte, é isso. Eu trago o compromisso de continuar trabalhando juntos para fortalecer e beneficiar cada dia mais o nosso principal público, que são os agentes culturais. Maravilha, Irene, muito grata. Eu acho que tem uma coisa muito importante aqui, né, do caso de Pernambuco, né, que é ter uma área do Mapas Culturais, né. É um estado que tem uma área, uma coordenação, uma equipe dedicada a trabalhar com a plataforma, e isso faz muita diferença, né. A gente tem aí algumas experiências, e as experiências que demonstram, né, que tem essa área, que vai se formando essa equipe, vai ganhando proficiência, vai chegando mais perto, né, desse objetivo que a plataforma sempre teve como horizonte, que é conseguir não só uma eficiência da gestão, mas também a estruturação dos dados, a composição de indicadores, né? Então, queria saudar aí também a Secretaria de Estado de Pernambuco, porque é uma secretaria muito comprometida nesse sentido, né? Junto com várias outras que a gente trabalha junto também, mas é uma parceria muito importante, sempre vital aqui para a gente nesse compromisso, nos feedbacks que traz, na forma como a gente se acompanha aí, sempre
entendendo as questões juntos, aprofundando, né? Agradeço muito aí, Irene. Bom, agora, para finalizar as falas de contexto, a Tamires Lino, que é analista de desenvolvimento do Mapa Cultural de Pernambuco, vai apresentar para a gente um pouco de como foi o processo de conceituação, né? Que Pernambuco, nessa iniciativa de investimento no módulo de cotas, considerou não só suas próprias especificidades, mas também uma possibilidade de generalização, compondo aí um papel importante na comunidade, né, garantindo que essa melhoria fosse de interesse público e que correspondesse aí às necessidades de todas dos territórios, né. Então, Tamires, você pode, por favor, falar, trazer aqui sua experiência? Claro, boa tarde, pessoal. Eu sou Tamires Lino, como a Olivia disse, analista da equipe do Mapa Cultural. Eu sou uma mulher branca, cabelo preto, uso óculos de grau vermelho, estou com a blusa preta e, ao fundo, o mapa de Pernambuco, que Irene já citou. Falando dela e de Yasmin, elas já contextualizaram, né, o quão importante e o quão vai ser o ganho dessa melhoria, tanto para a gente do Mapa Cultural, quanto os técnicos do Mapa Cultural, secretaria, e a transparência que isso vai trazer para a sociedade, né? Em relação ao processo de conceituação, se deu devido a vários encontros que teve entre a HackLab e a gente. Isso era encabeçado por Tiago Tiné. Ele viveu as experiências da Lab, da primeira e da segunda fase, da LPG também, então tinha muita experiência para contar, né? Ele fez o ranqueamento tanto da Lab quanto da LPG. Então, a contribuição dele foi fundamental para que a gente implementasse essa melhoria junto com a HackLab, mas, assim, toda a equipe estava totalmente envolvida, porque definitivamente o desafio era grande, né? A gente iniciou um processo de estudo, porque a gente buscava mapear quais eram as características dos nossos editais para que fosse feita a melhoria de forma completa, né, que abrangesse tudo, mas a gente usou como base a LPG. Em paralelo a isso, a todo esse estudo, teve a participação também dos outros estados, porque, como já foi citado, não deveria ser uma melhoria apenas para a Secult Pernambuco, né? Deveria ser para todo mundo que utilizasse o MAPAS, toda a comunidade. Então, foi feito um formulário com perguntas que buscavam entender quais eram as necessidades da comunidade em relação a esse módulo, né? A partir daí, a HackLab simulou uns cenários que fazia o quê? Buscava garantir que o processo definitivamente tivesse em consonância com as instruções normativas que estabelecem reservas de vagas para as pessoas negras, para pessoas indígenas, pessoas com deficiência e também para a regionalização, que já foram citadas por Mariana lá logo no início, né? Do mais é isso, logo mais a gente vai ter uma abordagem dessa funcionalidade por César e por Rafa, e aproveitando a oportunidade, eu não podia deixar de agradecer a HackLab, em nome de toda a equipe Mapa Cultural de Pernambuco, pelo compromisso, pela dedicação, pela responsabilidade, todo o empenho, por aí vai, que vocês têm com a gente, seja tirando nossas dúvidas, seja resolvendo os vários problemas que vêm aparecendo pelo caminho, sobretudo na LPG, né, gente? A gente passou por poucas e boas, mas conseguimos resolver. E como a gente diz aqui em Pernambuco, vocês são muito massa. Obrigada por tudo mesmo e vamos juntos sempre. É isso. Gratidão, Tamires. Estou vendo aqui a Yasmin e Bárbara estão com as mãos levantadas. Vocês querem trazer algum comentário sobre essas falas de contexto? Desculpa, foi na hora de bater palminhas que eu deixei a mãozinha levantada. Mas eu quero só ressaltar uma coisa, então. Eu acho que, na realidade, é importante a gente relembrar que a gente não faz nada só, né? E esse processo, esse trabalho de comunidade, porque é isso, a HackLab, a gente, o MINC, é um trabalho em comunidade que a gente está construindo um novo momento para a cultura brasileira. Então, só agradecer a cada um dos parceiros, mais uma vez,
E como a gente diz aqui, ninguém solta a mão de ninguém, Hack Lab, a gente não vai soltar a mão de vocês. E vamos embora. Maravilha, gente. Bom, então agora eu vou pedir para César e Rafael, que são aqui da nossa equipe. César, você queria falar alguma coisa? Eu queria, o Alisson levantou a mão, e o Alisson é uma figurinha sim. importante nesse tabuleiro todo. Desculpa, eu não vi aqui. Vamos lá, Alisson. Boa tarde a todos. Fazer a audiodescrição, né? Eu sou um homem branco, uso barba, cabelo liso, estou com óculos transparente de grau, camisa azul e usando o microfone aqui de ouvido, de fone de ouvido. Eu não poderia deixar passar esse momento, essa oportunidade de ressaltar as potências que são todos os envolvidos aí de Pernambuco. Passei 3 anos na Secretaria de Cultura de Pernambuco, estive à frente no mapa cultural, passei por todo o processo de entrada da Hack Lab e tudo mais. Hoje voltei à minha terra natal, estou trabalhando com tecnologia, com a parte de processos, mas sempre me referindo à potência que é o mapa cultural como sistema aberto para políticas culturais públicas, e o orgulho que eu tenho de ter feito parte desde o início e saber que está em tão boas mãos de pessoas tão competentes que defenderam o mapa cultural com todas as garras. A secretária executiva, posso dizer, minha amiga, Yasmin, ela também estava nesse processo, e o quanto ela foi defensora, quanto ela apoiou em todas as decisões estratégicas e muitas vezes se colocando em risco por decisões que eram necessárias para aquele momento. A equipe também, a equipe toda do Mapa Cultural, Tiago, Tamires, Daniel, Edileudo, são pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar e que não existe equipe melhor que eu tenha trabalhado até então, e acredito que não vai existir, em termos de pessoa, dignidade, honestidade, de caráter, de comprometimento com todo o contexto que é o mapa cultural, não só pela necessidade de se fazer tão necessário para as políticas culturais, mas para os cidadãos, para o empenho, descaracterizando aquela questão do servidor público, né? Eles são empenhadíssimos. Estive com eles na Lei Aldir Blanc, no início da LPG, de virar noites programando, fazendo um ranqueamento, se dedicando para entregar o melhor resultado possível e entendendo o papel deles na sociedade. Então, hoje, com essa virada de chave de cotas, né, de política de cotas, ranqueamento, algo que a gente queria desde o início e que hoje eu vendo isso se tornando realidade, o tanto que Irene, que uma gerente, né, que tem um entendimento de toda a parte cultural, passando por diversas áreas, toda a bagagem dela, de gestão de equipe, de processos. Então, ela, sem dúvida, é a melhor pessoa para estar nesse momento, liderando essa equipe e fazendo essa virada de chave, porque ela representa a inovação para o mapa cultural. Então, não tinha como não deixar de falar isso. E todo o apoio, com certeza, da Hack Lab, das nossas reuniões semanais aí com o César, que foram trocas de experiências muito importantes, profissionais e pessoais, e o empenho que a Hack Lab e toda a equipe do Mapa Cultural teve e tem, e sei que terá nesse processo aí, não só de mudança de chave para as cotas e a questão do ranqueamento, mas todos os outros, e é como o Irene falou, como o Yasmin falou, e Tamires também falou, isso é um ganho não só para Pernambuco, mas sim para todo o estado, né? Todo o Brasil, todos os estados que têm aí o mapa cultural. Então, é algo muito importante, uma transparência, uma
acessibilidade de chegar, de fato, à política cultural para as pessoas que realmente fazem a cultura e que o sistema por si só trava. Então, é uma forma muito ímpar e muito importante e representa muita coisa, não é só para o estado de Pernambuco, mas representa para todo o Brasil essa mudança e essa visibilidade que o mapa cultural oferece aos cidadãos. Eu deixo aqui o meu orgulho por todos e para todos. A gente teve também aquele processo da adesão, né, a normalização para a questão da LPG, e o quanto Bárbara foi importante para esse entendimento de como fazer com que o mapa conseguisse coletar dados, fazer políticas públicas para que o OBQ, né, que é esse Observatório de Dados, conseguisse fazer esses estudos da maneira correta, da maneira que a LGPD prega, né, em lei. Então, a importância dela nesse processo também foi muito significativa. Então, só minha gratidão e meu orgulho por todos vocês. Obrigado. Muito obrigada, Alisson, pela participação. Que bom que você está aqui com a gente, acompanhando e escutar você. É isso, né, gente? A gente tem hoje 24 instalações ativas do Mapas Culturais, né? E são 24 equipes tão comprometidas, responsáveis, e afetuosas, assim, como essa aqui. Então, eu sempre queria fazer minha declaração de amor ao projeto também, porque é muito bom trabalhar com mapas culturais por essa rede mesmo, é uma rede muito, muito potente. Bom, então agora vamos ao momento aí da demonstração. Vou convidar aqui o César e o Rafa, da equipe da HackLab, para fazerem a demonstração aí da interface do módulo de cotas e de como ele foi desenvolvido para que vocês conheçam, né? Eu vou acompanhar aqui o chat e também as mãozinhas levantadas, conforme forem surgindo dúvidas, mas queria combinar da gente deixar para esclarecer a maior parte das dúvidas no final, assim, mas se tiver alguma dúvida que for relacionada ao que está sendo dito, eu peço que escreva no chat aqui para mim, por favor, que a gente vai gerenciando as participações. Mas é uma apresentação breve, de 20, 30 minutos no máximo, e aí a gente vai ter um tempo aí também para conversar depois e tirar as dúvidas, tá bem? Então vamos lá, César e Rafa. Maravilha. Bom, pessoal, boa tarde a todas e todos. Eu me chamo César, trabalho na HackLab coordenando o projeto do Mapas Culturais aqui internamente. A minha audiodescrição, eu sou um homem branco, o meu cabelo está ficando mais ralinho, mas eu ainda tenho cabelo, uma barba bem baixinha também, e eu estou falando aqui de São Paulo. Bom, só dando um complemento aí de todo esse contexto que veio antes, gente, com essa necessidade da gente automatizar a questão das cotas, a gente também aproveitou e fez já uma melhoria também nas telas da listagem de inscrições, que fez parte do processo de redesign, né, que foi lançado no ano passado, vai fazer um ano que a gente lançou a versão 7 do Mapas do Redesign, né? E aproveitando já essas melhorias nas telas de configuração das fases da oportunidade e a melhoria também nas telas das listagens de inscrição, a gente trouxe, como comprometimento da HackLab mesmo com o desenvolvimento, né, essas telas para essa nova interface do redesign. Porque o financiamento que a gente teve para fazer o redesign, que foi entregue em julho do ano passado, ele deu conta de boa parte das telas da experiência do usuário, agente cultural, do gestor e dos avaliadores, e da home também. E algumas telas a gente vem trazendo aos poucos, porque o mapa cultural é muito complexo e tem várias camadas, né? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, para vocês poderem visualizar. Enquanto isso, deixa eu me apresentar. Bom, sou Rafael, sou sócio e desenvolvedor no HackLab, estou no projeto Mapas Culturais desde as primeiras linhas de código. Dá para completar
11 anos do começo do desenvolvimento. Bom, eu sou um homem branco, com uma barba levemente grisalha, cabelo liso, crescendo um pouquinho. Estou com uma jaqueta preta, porque está fazendo frio em São Paulo. Eu acho que é isso, né? Vamos apresentar a tela. Então vamos. Bom, pessoal, essa aqui é a interface do mapa cultural, o ambiente de homologação do mapa cultural de Pernambuco, já na versão 7.4. Então, para as pessoas que estão chegando agora e estão conhecendo agora o Mapas Culturais, essa interface ela existe há quase um ano. Ela foi lançada em julho do ano passado. E a gente vem fazendo evoluções aos poucos, e agora o que a gente vai apresentar hoje tem a ver com a configuração das oportunidades, né? Então, a gente, acessando a área aqui das listagens de oportunidade, a gente fez a configuração simulando aqui o edital de ações criativas da LPG. Até aqui, nenhuma novidade. Essa é a tela pública, né, do edital. Aqui mostra o período das fases, as informações que são públicas, e dentro de gerenciar a oportunidade é onde a gente vai ver a camada de configuração. Então, dentro da tela de configuração... Fala, Rafa. Um minutinho, uma questão de ordem aqui. Estão pedindo para você pinar a tela para o compartilhamento. Boa. Deixa eu fazer... É isso. É isso? Certo. Então, voltando aqui, aonde que foram... A gente tem basicamente duas grandes melhorias aqui, né? A visualização dessas melhorias, elas acontecem em dois lugares. Na configuração das fases, que é onde a gente faz primeiro a configuração tanto do formulário de inscrição, né? As informações iniciais aqui da plataforma do Mapas Culturais, quanto da parte das avaliações também. E, no caso o que a gente está chamando de políticas afirmativas, né, a seção de políticas afirmativas, ela fica dentro da avaliação técnica. Tá? E aí, só falando um pouco brevemente para também quem não conhece muito a plataforma, a gente, no Mapas Culturais, você pode criar uma fase de coleta de dados ou uma fase de avaliação. Normalmente, a priori, quando você cria uma oportunidade, ele já vem setado a primeira fase de coleta de dados e a última fase de publicação final do resultado, e aí a gente vai fazendo as criações das fases seguintes. No caso de uma avaliação técnica, no Mapas Culturais, significa que é o tipo de avaliação que você dá nota, né, para os critérios que constam no edital. Então, essa é a característica principal da avaliação técnica, é onde a gente dá as notas para esses critérios. E a avaliação documental, que é essa segunda avaliação aqui, é onde a gente faz a validação de informações desse formulário, que podem ser anexos ou podem ser campos de texto mesmo com informação. Esse formato que a gente utilizou aqui é o formato proposto pelo decreto do MINC, né, de março do ano passado, da gente primeiro fazer uma avaliação do mérito, e no segundo momento a gente fazer, de fato, a avaliação técnica para quem foi selecionado na avaliação do mérito. Então, a partir da avaliação técnica, a gente consegue ter o ranqueamento das notas. Beleza. Então, aqui na primeira fase, que é a fase do período de inscrição, a gente tem algumas melhorias aqui, que, por conta das cotas, a gente já está coletando mais algumas informações específicas do edital, como, por exemplo, a questão dos valores, que a gente já está trazendo para dentro da plataforma, essa pergunta não era feita, né? Aqui tem as categorias do edital, que no caso desse edital são várias categorias, a gente espelhou o edital de ações criativas, né? E a gente fez uma mudança aqui no visual do total de vagas, o valor total, o limite de inscrições do edital, caso ele tenha, e o limite de inscrições por agente, que eu coloquei 20 aqui, porque a gente estava fazendo as configurações só para facilitar. Mas, basicamente, esse foi uma sessão aqui da primeira fase que teve uma mudança, né, na interface. As categorias do edital, elas já constavam, elas já existiam no edital, e uma grande demanda que a gente percebeu, né, principalmente aí dos estados e municípios que a gente tem mais contato, é que, além das categorias do edital, tinha sempre uma necessidade da gente conseguir classificar o tipo de proponente, né? Se era pessoa física, MEI,
ou um coletivo sem CNPJ ou uma pessoa jurídica, né? E aí, então, a gente aproveitou essa necessidade do módulo de cotas e do critério de desempate para a gente também já trazer algumas melhorias que vão facilitar a vida do gestor lá na frente para fazer as classificações. Então, essa seção do tipo de proponente, ela não existia também, ela entra na versão 7.4, onde eu posso, como se eu estivesse criando uma nova categoria além das categorias do próprio edital. Então, tipo de proponente também é uma informação nova aqui na interface. E, nessa primeira fase, e aí eu passo até para você, Rafa, se você quiser fazer algum complemento, mas entrou também uma outra configuração que não existia, que são as configurações das faixas ou linhas, né? No caso desse edital de ações afirmativas, ele tem 3 faixas, né? Onde tinha uma divisão de valores e de vagas também, né? Então, a gente consegue, nesse primeiro momento, colocar, além das categorias do edital, normalmente são as linguagens, a gente consegue colocar o tipo de proponente e configurar as faixas. Clicando aqui, eu posso colocando várias outras faixas. Então, essas são as mudanças aqui nessa primeira fase. Fala, Rafa. O que eu vou complementar só é que, até então, o que era comum, né, se fazer era colocar essas faixas e o tipo de proponente como categoria, tudo numa linha só. Então, ficavam categorias do tipo pessoa física, faixa 1, música. Pessoa física, faixa 1, teatro. Coisa assim, né? Pessoa coletivo, faixa 1, enfim, daí fazia um monte de categoria para conseguir dar conta de todas essas opções. Então a gente desmembrou essas em 3 tipos de categoria, vou chamar assim, para facilitar, né? Acho que também vale complementar aqui que essa quantidade de vagas aqui, ele também vai ser respeitada na quantidade de vagas das faixas linhas. Elas serão respeitadas na hora do ranqueamento, né? Então, a implementação se deu, né, não somente na garantia de vagas para cotistas, mas também garantia de vagas dentro das faixas e também dentro da divisão geográfica escolhida na configuração. Isso vai ser mostrado mais à frente. Isso. Inclusive, Rafa, eu ia até falar para você apresentar agora a parte da avaliação técnica, mas só para complementar para quem ainda não conhece o Mapas, é aqui nessa primeira fase que a gente faz a configuração do formulário também. E aí, para quem já usou um Google Form da vida, é na mesma linha, né? Você pode criar campo de anexo, campos de informações, e a gente vai compondo todo esse formulário, tá? Eu não vou entrar nele porque ele não teve nenhuma mudança, basicamente as mudanças acontecem nessas fases aqui. Fala, Rafa. Nessa parte da configuração do formulário, a única mudança que tem é que agora, até então você só poderia escolher campos específicos para uma categoria, agora você pode escolher campos específicos para uma faixa ou para um tipo de proponente, né? Além das categorias que já existiam. Então, indo ali para a configuração da avaliação técnica, aqui a gente também, para quem já conhece a versão 7 do Mapas, aqui teve algumas mudanças. Umas melhorias de interface, tá? A primeira delas é nessa parte da configuração das avaliações, dos critérios, das seções e critérios de avaliação. A gente melhorou um pouco a interface e colocou, né, informação da nota máxima e uma nota de corte. Então, todo mundo que fica abaixo dessa nota deveria ser eliminada. Essa informação não existia até a versão 7.3. Ela está entrando agora, essa nota de corte. Então, aqui não tem muito detalhe, tem botão para adicionar novos critérios de avaliação ou nova seção de critérios de avaliação ali embaixo. Pode descer. E essas funcionalidades já existiam, né? Elas não são novas, né? Elas já existiam. Com exceção da nota de corte. É só a nota máxima. A nota de corte, exatamente. Isso aqui também já existia, exequibilidade da inscrição. Bom, agora vem uma dos desenvolvimentos dessa versão, que é a configuração de critérios de desempate. Então, a gente pode adicionar vários critérios de desempate. Aqui, para nosso exemplo, a gente utilizou um que era o gênero, porque é fácil de a gente demonstrar isso em seguida, quando a gente estiver mostrando a interface de gestão. Mas aqui eu poderia colocar a idade do proponente, uma nota de algum critério de avaliação. Pode clicar ali depois a gente remove, ó. Então,
nosso formulário é um formulário simplificado também, né, gente? A gente não está com formulário porque a gente fez todas as inscrições para fazer a demonstração, a gente fez um formulário simplificado. Mas aqui aparecem os campos do formulário, onde você pode escolher o campo e usar as informações preenchidas nesse campo como critério de desempate. Ou a média de uma seção de critério de avaliação, ou uma nota específica de um critério de avaliação. Dá para usar como critério de desempate. Ele vai seguir a ordem adicionada aqui. Então, o primeiro critério de desempate, nesse caso, seria o gênero do agente individual. Daí, tendo empate entre, por exemplo, entre mulheres, cis, entraria o critério de desempate seguinte, assim por diante. Daí, logo em seguida, a gente tem uma seção toda de configuração das políticas afirmativas, que entram as cotas, né, e o bônus por pontuação. Então, a configuração aqui é um pouco complexa, tá? Mas, basicamente, a gente adiciona uma configuração de cota, nomeia ela, por exemplo, cota para pessoas negras, tá ali, descrição da cota. E adiciona o número de vagas ou uma porcentagem. Você pode preencher um ou outro nesse campo. Nesse caso aqui, a gente, como é um edital com um número pequeno de vagas, a gente fixou o número de vagas para não dar um número quebrado. E em seguida, a gente diz quais campos do formulário representam essa informação. Então, cota para pessoas negras, então eu escolho o campo raça-cor e escolho os valores. Ó. Então, a gente está botando 8 vagas para pessoas pretas ou pardas. E em seguida, a gente tem outro campo, raça-cor do dono do coletivo. Porque, assim, né, quando é uma inscrição quando o proponente da inscrição é uma pessoa física, o que vale é a raça do proponente. Mas quando o proponente